brasileiras na África, né? Bem, as empresas brasileiras são privadas, né? São empresas privadas e elas podem, naturalmente, investir em ter atividades onde bem entender. O Estado brasileiro, pela sua legislação, não pode impedir que uma empresa brasileira se estabeleça na África, ou na China, ou na Argentina, onde quer que seja, né? E elas, naturalmente, devem obedecer à legislação local, né? Então, elas, se não obedecerem, certamente, talvez sofram penalidades, né? Agora, o Estado brasileiro não tem, que eu saiba, competência para determinar como as suas empresas devem, não suas, que não são dele, não são empresas estatais, são empresas, as que são privadas, né? Naturalmente, as que recebem financiamento do BNDES, elas são instruídas a cumprir com a legislação local rigorosamente. Agora, a legislação local, às vezes, não é igual à brasileira, é diferente. Então, é mais ou menos, é diferente, né? Você tinha feito um comentário sobre o que o Brasil não leva a questão da reforma agrária para a África, né? Um dos princípios da política externa brasileira é a não intervenção e o respeito à autodeterminação. Então, nós, digamos, isso faz parte da própria Constituição brasileira. Então, o Brasil, nas relações com outros países, ele respeita, digamos, as suas normas, a sua legislação, e não procura modificar, né, outros países no mundo, que, pelo contrário, eles têm o propósito deliberado e ostensivo de mudar a legislação dos outros países, né? E, às vezes, recorrem até à força para promover essa mudança. Não é o caso brasileiro, né? Então, não só um princípio é a não intervenção, como o outro é da autodeterminação. Isso é, o Brasil acredita que cada país tem o direito de se organizar da forma que acha mais adequada à sua sociedade, né? Nós podemos até achar, achar que, em princípio, cada país acha que a sua forma de ser é melhor que a dos outros, em princípio, né? Inclusive, porque se não achasse assim, adotava o outro, né? Pegava e adotava. Agora, no Brasil, inclusive, há muita gente que gostaria de adotar o modo de ser dos outros, né? Uma coisa extraordinária, mas existe aí, existem pessoas assim aos montes, né? Não é verdade? Enfim. De modo que é isso que eu podia observar sobre o seu comentário. Na região de Paz para a África, e o Dr. Goda até concorreu ao Conselho de Segurança do Movimento. Sim, mas isso, para responder a sua pergunta, o Conselho de Segurança é uma meta da política externa brasileira há muitos anos, né? Não é do governo Lula, há muitos anos, né? Aliás, desde que foi criada as Nações Unidas, que o Brasil já queria ser membro permanente do Conselho, né? E é extremamente importante porque esse Conselho, ele é o órgão internacional que autoriza o uso da força, né? Esse uso da força não autorizado pelo Conselho é ilegal do ponto de vista do direito internacional. Então, tudo isso é extremamente político. Decidir se é uma ameaça à paz, se não é, tudo muito político. Então, se você está presente, você pode impedir que certas coisas venham a ocorrer. Vamos supor que amanhã o Conselho de Segurança, os membros do Conselho, achassem que o Brasil não cumpre os tratados sobre o meio ambiente, que, portanto, poderia ser objeto de sanções, embargos e assim por diante. Então, se você está lá, representado, você pode impedir que isso ocorra. Então, isso é fundamental e vai ser cada vez mais importante para o Brasil na medida em que o Brasil se desenvolver. E se ele também não se desenvolver, também vai ser. Né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, isso é algo importante. Então,
A África é um continente que tem 54 estados, ou 55. Né? Então, no processo de reforma da Carta das Nações Unidas, é necessário que, para reformar um artigo da Carta, alterar, é necessário o voto de 2/3 dos membros das Nações Unidas, que são hoje em dia 194, se eu não me engano. Que é mais ou menos 2/3, são 128, mais ou menos. 2/3, 129. Bom, o país que deseja reformar a Carta tem que ter o apoio dos países africanos, que são 54. Né? Então, é de todo o interesse do Brasil estreitar suas relações. Na África há outros interesses também econômicos, comerciais, há uma dívida que o presidente Lula declarou, uma determinada, nós temos uma dívida ética, uma dívida moral com a África. Né? E ele pediu perdão à África lá em Gana, enfim, no local onde era o embarque dos navios que vinham para o Brasil pelos outros escravos. Né? Mas enfim, de toda forma, quer dizer, há uma questão ética, né, moral, né? Há uma questão política, há uma questão econômica e uma questão de identidade. Quer dizer, o Brasil é a segunda maior nação negra do mundo. Né? Quer dizer, então e além disso, eles estão na nossa fronteira marítima. Nós estamos aqui, pertinho. Né? Então, por uma série de razões, é importante isso. Né? Muito bem, então acho que, se você fez, eu acho que eu não tenho o que comentar, só agradecer a você o trabalho de difundir o plano e de, digamos, aperfeiçoá-lo. Obrigado. Temos mais perguntas aqui, o Emanuel, tem perguntas aqui na mesa que foram mandadas por escrito. Pergunta ali atrás. Vamos. Aqui, começa. Depois lá, e depois tem uma pergunta escrita aqui que foi entregue pelo companheiro aqui. Lerei. No primeiro momento, salientar a importância desse debate, agradecer a presença do embaixador, né, a sua contribuição muito importante, e fazer até uma advertência no sentido de que a gente não pare por aqui nesse debate. Né? Eu acho que esse debate tem que ser colocado de uma forma bem clara para os próximos pretendentes ao poder no Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma cultura de Estado, então isso não pode ficar engavetado. Eu acho que tanto o nosso povo, né, o povo de esquerda, quanto o povo da direita, os social-democratas e tal, eu acho que a gente tem que ter acesso, né, a essa formulação do Plano 2022. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu acho que faltou na fala do ilustre embaixador, uma abordagem sobre o Rio de Janeiro. E aí eu gostaria que estendesse a minha pergunta ao Edson, né, no sentido de tentar localizar essa polêmica, que ela vem, claro, de uma questão geral, né, que o plano foi feito para o Brasil como uma nação, como um todo, né, mas em relação ao Rio de Janeiro, né, o que a gente poderia subtrair de uma forma mais concreta? Né? Eu acho que isso aí, acho que gostaria de saber dos dois, que tecesse algum comentário sobre isso. Bem, enquanto o microfone chega lá no companheiro que vai fazer a pergunta, eu vou ler a pergunta aqui que foi colocada aqui na mesa. Na verdade, é uma pergunta que se subdivide em 3 itens. Embaixador, quem é o guardião do Plano Brasil 22? Como está a aderência do plano à realidade nacional? Qual o elemento-chave para o sucesso do plano? Pergunta o companheiro Lúcio, que aqui fez essas perguntas. Eu saúdo essa reunião, né, essa palestra, e a presença do querido embaixador. Já de outros momentos, né, já assisti suas palestras no Fórum Social Mundial, primeiro momento que tive a oportunidade de conhecê-lo. Para mim foi brilhante as suas intervenções para formar a questão do chamado consenso nacional. Né? Nós temos consciência do papel que tem esse país e hoje reforça essa questão quando diz que nós não somos um país assim qualquer, nós somos um país grande, com grandes aspirações, temos que ter grandes aspirações. E aí eu penso essa questão do plano, que eu realmente
já tinha me passado, mas eu creio que realmente a elaboração foi extremamente importante, inclusive com os dados que foi apresentado, né? Agora, o que eu penso também é de que antes já se tinha muita coisa produzida com o Celso Furtado, né? Quer dizer, com o plano de as grandes metas do Celso Furtado e tal. E tem algumas pessoas até que dizem de que o que não foi aplicado por Celso Furtado no Brasil foi aplicado lá pelos tigres asiáticos, e por isso os tigres asiáticos conseguiram se desenvolver. Quer dizer, a questão da política, né? A questão da estruturação da economia, né? E essa parte é que eu vejo que o plano do Celso Furtado, eu creio que os companheiros estão fazendo ele vir forte, com conteúdo social, político, ideológico, científico. E aí eu acho que tem coisas que, em parte, nós estamos realmente fazendo. Eu acho que não está tão assim na gaveta. Quando se cria mais de 20 milhões de empregos, isso não é parte desse plano. Quando se tem a construção de mais de 3 milhões de habitações, isso não é parte do plano. Quando o Brasil está inserido hoje no bloco do BRICS, ou da CELAC, que organiza, quer dizer, o Conselho aqui da América Latina, a questão agora criou-se o banco, a Unasul, e parece que tem um banco aí também na Unasul, não sei qual, o valor, se é 8 bilhões e tal, e a questão também do BRICS, né, parece que é um outro valor importantíssimo, né? E no BRICS eu creio que tem um outro dado importante também, que não é só a questão econômica, mas é a inserção mesmo da África do Sul. A África do Sul, que nós sabemos e que foi, além de Mandela, quer dizer, foi uma decisão também política de enfrentamento ao imperialismo, né, inglês, não somente o imperialismo inglês. Bom, eu queria um pouco perguntar se seria isso, né? Essa questão, por exemplo, agora. A China e a Rússia fecharam um acordo que vão abandonar o dólar, vão negociar. E nós agora vamos fazer um encontro aqui, o Brasil vai fazer um encontro, parece-me em agosto, né? Do BRICS aqui no Brasil, né? A gente Dilma deveria estar presente, o companheiro creio que vai estar assessorando e tal. Isso já não é uma nova configuração que se cria no mundo, porque o que eu entendo é que já se tem um outro mundo nesse momento. Parece que, inclusive, desculpe-me assim, o dólar real, hoje, na Europa e nos Estados Unidos, parece que acabou o real, tanto moeda quanto... A moeda quanto em papel, porque as pessoas que estão querendo vir ao Brasil realmente estão pegando dólar, mas não é questão para mim, só de por que vai vir ao Brasil. É porque é uma moeda que tem valor, a pessoa sabe que o Brasil tem um potencial. Nosso potencial é concreto, é como estávamos conversando, é alimento, é minério de ferro, é tecnologia. Agora, por exemplo, parece-me que este ano o Brasil já vai formar mais de 1 milhão, né, de universitários. Quer dizer, quantos milhões nós vamos ter nas escolas técnicas também formadas? Quer dizer, nós não temos, a meu ver, somente recursos hoje, minerais, recursos, assim, em termos de matéria-prima. Eu creio que nós temos recursos hoje técnico-científico de alto nível e político. Essa parte já não é, a gente cumprindo um pouco essa meta aí dos 200 anos da nossa independência, porque eu vejo que para nós o fundamental não é somente essa independência do que foi dos portugueses. Eu vejo que a nossa independência é do sistema capitalista, que eu creio que, em parte, a gente está também avançando em direção a isso. Eu perguntaria então ao companheiro, em parte nós não estamos fazendo isso, ainda com todas as limitações, tá? Mas agora eu estou de acordo somente só com o companheiro, eu creio que tem que se divulgar isso, né? Porque acho que essa elaboração técnica e científica de uma pequena equipe, né, foi fundamental, mas que ela espelha também o que essa sociedade já foi capaz de produzir. Obrigado, bem, embaixador. Então vamos começar pela pergunta relativa ao Estado do Rio, né? Essa parte, né? Como aqui a Aníbal já havia mencionado, as metas que são do Brasil, na realidade, são metas que têm que ser implantadas nos estados, né? Nas localidades, nos municípios. Isso é uma coisa que pode ser implantada no Brasil sem que ocorra nos estados, né?
Então, muitas dessas metas, aliás, todas com as suas devidas adaptações, elas podem ser utilizadas a nível dos municípios e dos estados, principalmente a nível dos estados. Nos municípios é um pouco mais difícil, porque às vezes não há certas atividades. Você não pode duplicar, sei lá, a produção pesqueira no interior de Minas, né? Talvez pudesse pela aquicultura, né? Mas, enfim, é mais difícil, né? Então, você tem certas coisas que têm uma certa especificidade, né? Mas outras não. Então, por exemplo, meta social, você eliminar o analfabetismo. O analfabetismo é algo que pode ser feito em qualquer meta de todos os estados. Aliás, o Distrito Federal acabou de recentemente ser reconhecido, o Distrito Federal brasileiro, né, como território livre do analfabetismo. Isso teve pouquíssima divulgação na imprensa, né, pouquíssima, foi. Né? Isso, né? Não, se fosse em São Paulo, talvez fosse publicado. Né? Essa aqui é a realidade. Né? Mas, enfim, então você pode, como disse o começo, é perfeitamente possível, que é um pouco que o Aníbal está fazendo, que é, digamos, de ver em que medida as metas poderiam ser adaptadas ao estado do Rio, né? Que eu acho que a pergunta era essa. Né? É possível, perfeitamente.